Oi, eu sou a Luba e esse é o Comporta. Vocês já ouviram falar de golfinhos que usam drogas recreativas? Mas que história é essa? Então, minha gente, tem uma história que eu sempre ouço aí no bar, que é de um grupo de golfinhos que compartilham um baiacu ou peixe-balão, né? Dão mordiscadinhas nele para ficarem drogados. Mas o que é que realmente a gente sabe sobre essa história? Então, essa história ela vem de um vídeo de 2014, parte de um dos documentários da BBC. Nesse documentário, a BBC colocou uma tartaruga falsa com câmeras nos olhos para conseguir pegar comportamentos mais naturais da vida desse golfinho sem uma interferência humana, né? Colocando um animal, um protótipo, né, de um animal que os golfinhos já conheciam, que já faz parte do ambiente deles, que é a tartaruga. E aí, realmente, nesse vídeo documentário da BBC, que vocês vão ver aqui, tem um grupo de golfinhos realmente manuseando um pequeno baiacu. E jogam o baiacu um pro outro, jogam por cima da água, enfim. E esse baiacu, inclusive, sai vivo depois dessa interação. Já dizendo pra gente que esse comportamento aí não é um comportamento de alimentação ou de predação, né? Já que eles acabam não comendo esse baiacu. O baiacu ou peixe-balão, na verdade, são várias espécies de duas famílias de peixes, que é a Tetraodontidae e a Diodontidae, que são animais que, quando ameaçados ou manuseados, enfim, eles inflam. Então, vocês já conhecem um baiacu, né, que fica essa bolinha aqui. E também eles podem liberar uma toxina que chama vamos para o nome de novo, hein? Vamos lá. Tetrodotoxina. Tetrodotoxina. Ou TTX, que é mais fácil. Essa substância, inclusive, é a mesma liberada pelos polvos de anéis azuis, que eu já falei em outro vídeo anterior aqui do canal. Vou colocar o link aqui em cima para vocês olharem depois. O que acontece é que ela afeta o sistema nervoso e pode causar paralisia e até morte. Mas, em doses pequenas, segundo o documentário da BBC, essa toxina tem efeito narcótico. Então, os golfinhos estariam ali dando mordiscadinhas, pegando pequenas doses dessa toxina do baiacu, né, ou do peixe-balão, e estariam ali curtindo a onda da toxina em doses pequenas. O documentário não fala escancaradamente que os golfinhos estão usando drogas de uma forma recreativa, né? Porém, isso se espalhou na internet bem rapidinho. Tem vários textos de blogs, de notícias. Inclusive, esse vídeo já voltou para a BBC em outras formas de documentário, né? Então, sempre volta essa história dos golfinhos estarem manuseando os baiacus para ficarem doidões. E aí, claro que entra a discussão, né? Se os animais usam drogas recreativas porque os humanos não podem usar. Então, a discussão sobre liberação de uso de drogas, utilizando esse exemplo, né? E, claro, várias piadas. Mas, sem entrar no mérito das consequências desse comportamento para o uso de drogas em humanos e tudo mais, fui eu descobrir se esse comportamento realmente era de uso de drogas recreativas, né? Vou lá atrás. Aí, gente, olha, eu fui atrás de artigos, né, científicos publicados. Tem muitas reportagens pequenininhas descrevendo o caso, sempre falando do vídeo da BBC, mais artigos mesmo publicados que eu fui atrás em relação a golfinhos e baiacus, né, golfinho e peixe-balão, golfinho drogado, golfinho, enfim, muitas coisas. Tudo que eu achei são apenas depoimentos de observações desse manuseio do golfinho com o baiacu. E não são muitos, não são poucos artigos, e eu vou colocar os links aqui para vocês verem. Mas realmente eu não consegui achar absolutamente nada sobre o efeito dessa toxina nos golfinhos e alguma correlação, algum experimento, ou alguma forma, né, de explicação do porquê esses golfinhos estariam mordiscando esses baiacus e se tem alguma relação com o efeito narcótico dessa toxina. Tá, e por que isso é importante? Ir atrás e procurar e tal? Porque tem várias outras possibilidades de hipótese que a gente pode usar para explicar esse comportamento. Claro que a gente quer explicar como golfinhos ficando doidões no mar. Claro que a gente quer, mas a vida e a ciência não é do jeito que a gente quer.
Apesar de que você sabe que o povo tá tentando fazer isso aí com a gente, né? Mas não é assim que funciona. Porque, na verdade, tem várias outras possibilidades e hipóteses que podem explicar esse mesmo comportamento. E, fazendo uma pesquisa científica, a gente precisa considerar todas essas outras possibilidades. Então, por mais que a gente queira muito interpretar que golfinhos estão ficando doidões nos mares do mundo, não necessariamente essa é a explicação verdadeira, ou a explicação que mais se encaixa, enfim, nesse comportamento. Nas documentações que eu achei em artigos publicados em revistas científicas, esse comportamento, ele na verdade vem junto com uma categoria mais geral de objetos que são manuseados pelos golfinhos. Na verdade, os golfinhos manuseiam vários objetos em geral. Então, outros peixes, algas, areia, concha, esponja. E os pesquisadores estão discutindo o uso desses objetos a depender do contexto que esses golfinhos estão usando esses objetos. Então, por exemplo, esses golfinhos podem estar usando objetos para forrageio ou para caça, né? Para predação. Como? Os golfinhos, por exemplo, usam esponjas ou partes de esponjas na frente do bico, da boca, do focinho. Acho que é isso o nome, né? Então, por exemplo, os golfinhos usam esponjas para proteger os focinhos quando eles estão caçando. Isso é uma possibilidade de uso de ferramenta relacionada à alimentação ou predação. Outra possibilidade é uma relação com reprodução, ou corte, por exemplo. Então, algumas manipulações de objetos já foram observadas sendo feitas apenas por machos, por exemplo, em situações de conflito ou em situação de competição para corte de uma fêmea. E aí, em relação ao baiacu, a gente não tem muitas observações, então a gente não sabe. Será que é só os machos que fazem essa brincadeira? Será que é só as fêmeas? Tem alguma coisa a ver com reprodução, com conflito? A gente sabe que não é alimentação, né? Uma outra possibilidade é o comportamento de brincadeira, que já foi observado em vários golfinhos. Sim, golfinhos brincam. Pois é, pesquisadores estão associando vários comportamentos que não acontecem em nenhum contexto de sobrevivência ou reprodução, predação e tal, como comportamentos de brincadeira mesmo. Esses golfinhos, eles estão brincando. Mas ainda tem muita coisa para entender sobre esses comportamentos. Inclusive, a definição de um comportamento de brincadeira ainda não é algo tão fechadinho. Eu vou colocar alguns links aqui sobre isso, se vocês quiserem ler mais. Mas no nosso caso do baiacu, pode ser que esse comportamento se encaixe como um comportamento de brincadeira. A grande coisa é que a gente não sabe qual é o efeito da toxina do baiacu nos golfinhos e não sabe nem se há um efeito, né? Pode ser que esses animais, inclusive, nem sintam qualquer efeito da substância que os baiacus liberam. Sem contar que alguns pesquisadores, nessas reportagens e discussão sobre esse comportamento, falam que essa substância ela não consegue passar da barreira do corpo para o cérebro, né? Então ela não afeta mesmo o cérebro, ela só daria uma sensação de dormência nesses golfinhos. Pode ser que eles gostem dessa sensação de dormência? Pode. Mas a gente sabe ainda se eles sentem mesmo essa dormência? Não sabe, porque as pessoas não estudaram ainda isso, certo? Então assim, a gente quer muito que seja verdade que golfinhos estão ficando doidões no mar? Queremos. Mas não dá para forçar explicações com poucas observações. Já diria aí a nossa discussão sobre cloroquina. Podem sair aqui do vídeo se vocês ficarem chateados, mas se a gente tem pouquíssimas observações, ou inclusive se artigos estão dizendo que essa substância não ajuda a cura do coronavírus, então não tem evidência, gente. Evidência não é uma observação. A gente precisa do método científico, a gente precisa explicar como essa substância afeta o nosso corpo. Então, assim, voltando aos golfinhos, uma das coisas é estudar mais esse comportamento. Como ele parece não ser muito comum, acho que talvez demore para a gente conseguir achar uma explicação mesmo e ter gente que vai atrás de como essa toxina afeta o corpo desses animais. Mas a gente gosta quando tem pergunta, como eu falei, né? Como ainda tem coisa para descobrir.
E eu me empolguei, menina, lendo sobre golfinho. Vai rolar outros vídeos sobre golfinho aqui, porque golfinho é um negócio maravilhoso. Gente, que bichos incríveis. Muitas coisas. Se preparem para vídeos de golfinhos. Golfinho. Gente, golfinho ficando doidão. E aí também depois a gente pode falar de outros animais que usam substâncias aparentemente de forma recreativa. Tem alguns exemplos aí. Por exemplo, é a erva do gato, né? Para gatos e tudo mais. Mas enfim, acho que é discussão para outro vídeo. O importante é que vocês pensem que quando a gente tem uma observação, não necessariamente é a interpretação que parece mais clara pra gente. A gente tem que pensar em todas as hipóteses que podem explicar esse comportamento e como testar essas hipóteses de uma forma mais ampla e mais segura pra gente realmente poder explicar esse comportamento, certo? Eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dá um like aqui, compartilha com as pessoas e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se você quiser contribuir, você pode mandar qualquer quantia aqui para o nosso PicPay e ajudar o canal a continuar existindo. Muito, muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo sobre comportamento animal. Tururururu.